Esdras capítulo 4, versículos 17 a 24. O rei embarga a obra do templo. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros que residem em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates. Saudações e paz! A epístola que nos enviastes foi distintamente traduzida e lida na minha presença. Debaixo de minhas ordens, buscaram e acharam nos livros que, de fato, desde a antiguidade, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela têm acontecido rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles construtores parem a obra e não se edifique aquela cidade, a não ser com uma autorização expressa de minha parte. Guardai-vos, sejais zelosos no cumprimento desta ordem. Afinal, por que há de crescer o mal em prejuízo dos reis? Assim, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros, foram eles depressa a Jerusalém e forçaram os judeus de forma violenta a suspender o trabalho. Cessou, portanto, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e ficou embargada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz, queridos. Parece que tudo se tornou um vácuo. Tudo, os sonhos, os propósitos, os desejos, a ansiedade de construção, aquele momento em que aquele templo começou a ser construído e que o choro e o riso se misturavam. Tudo estava tão belo, tudo estava tão bonito, tão bem estruturado. Quando começaram a se lançar as pedras fundamentais do templo, de repente, algo acontece. E esse algo vem com uma ordem direta de uma autoridade, de um rei. De repente, o mesmo rei, não o mesmo homem, mas o mesmo reinado que estava dando ordens para poder acontecer a transformação do templo, a construção, a reconstrução do templo. De repente, de lá chega num momento difícil para quem está construindo aquilo que é o desejo do coração, aquilo que é o sonho, que é realizar o que está no coração de Deus. Uma ordem. Pare tudo, porque toda aquela palavra que veio através daqueles homens, aquela carta que foi redigida com um cunho de crueldade até, no sentido de que fosse paralisada aquela obra, estava tendo um resultado. Tudo aparentemente injusto. E o que foi colocado para que realmente paralisasse aquela obra eram situações, como nós falamos no áudio anterior,
relativas ao passado. E este passado estava sendo trazido à tona. Muitas vezes o inimigo ele faz isso com a gente. Ele começa a trazer o passado à tona. Existe um mundo espiritual inteiro que luta para paralisar a construção do templo de Deus dentro de nós. Essa construção do templo de Deus dentro de nós, o que somos nós, o templo do Espírito Santo. Existe uma guerra tão grande para paralisar a obra que Deus tem para fazer na nossa vida, que nós precisamos começar a estar atentos a isso. Quantas vezes nós encaramos as coisas como se fosse tudo tão natural? Parece que tudo é natural. Então foi o erro de um homem, foi o erro dos homens que se deixaram levar por aquele desejo egoísta e mesquinho do coração de não deixar prosperar aquele povo. O que foi que interferiu? Afinal de contas, não foi Deus que abriu a porta? Não foi Deus que enviou aquelas pessoas para lá? Não foi Deus que deu ordens através de Ciro? Então, por que Deus não interveio nessa questão? Por que as coisas estão acontecendo desta forma? Sabe? Tem vezes que nós ficamos com estas interrogações. Tantas vezes quando nós estamos passando por dificuldades e lutas, quantas vezes que o inimigo se levanta para trazer paralisação em nossas vidas, paralisação naquilo que parece que Deus está construindo através de nós, que nós pensamos, poxa, se Deus fez, por que parou? Se Deus fez, por que parou? Como admitir que aparentemente Deus tinha perdido o controle de alguma coisa, como se isso fosse possível? De repente, aquilo que era projeto, que estava fazendo com que o coração de Jerusalém começasse a bater mais forte, foi paralisado. E por palavras, por decretos de autoridades. Olha, tem vezes na nossa vida que parece que está tudo dando errado. Deus começou uma obra e parece que os homens estão interferindo de uma forma que que nós não vamos conseguir atingir o projeto de Deus. Parece que os homens se tornaram deuses. Parece que Deus se esqueceu de nós. Parece. A aparência de destruição. A aparência de parece que não vai dar. Só que Deus não perde o controle de coisa alguma. Se dentro da tua vida esse tempo agora que Deus está reconstruindo o teu templo, o templo do Espírito Santo que é você, e de repente situações aconteceram em que você se sentiu paralisada, parece que até o teu líder não está entendendo nada, não está enxergando você, não está te dando o devido respaldo, o devido cuidado, até aquele que deveria cuidar de você está te negligenciando, aquele que deveria estar caminhando com você não caminha mais. Tudo aquilo que parecia que estava acontecendo parece que parou de acontecer. Se isso está acontecendo na tua vida, não pense que Deus vai deixar as coisas paralisadas. Existe algo no ar. Mesmo que o inimigo se levante contra nós, como as correntes das águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Sabe? Há momentos em que o parar, o paralisar, não é um problema.
é apenas uma pausa necessária. Se Deus permitiu que o teu líder, que o teu pastor, que aquele que deveria estar te cuidando não desse total respaldo, é porque ele ainda tem um plano. É porque ainda existe algo que você não sabe, mas que ele sabe. E ele sabe aonde ele vai permitir que você chegue. De repente ele está testando a tua capacidade de persistência. De repente ele está trabalhando com a tua capacidade de obediência. Porque, sabe, paciência e obediência são virtudes que muitas vezes nós não temos. Porque queremos que tudo aconteça no nosso tempo, da nossa maneira, como nós sonhamos. E quando não está acontecendo exatamente do jeito que nós pretendemos que aconteça, a gente se rebela, nós impedimos até mesmo Deus de falar conosco, porque nós ficamos revoltados. Aqueles homens, quando receberam a direção de romper, de bloquear a construção, eles chegaram a ser até violentos, porque era a forma que eles entendiam que deveria agir. E eles tomaram para si a responsabilidade, né? Aqueles homens que estavam ali, que enviaram as cartas, e quando recebeu a carta do rei e tal, eles se acharam realmente investidos de poder para interferir na vida de uma pessoa ou na vida de uma cidade inteira que estava esperando a reconstrução de um templo. Mas eles estavam apenas debaixo de ordens. Talvez não fossem as mais justas, talvez não fossem aquelas que deveriam ser ditas, mas eles estavam cumprindo ordens. E mesmo que aparentemente aquilo que você tem que fazer no reino fique paralisado, Deus está vendo. Não é por tua culpa. Existe algo acontecendo no mundo espiritual. Então, vá diante do Rei Jesus e comece a conversar com Ele a respeito do assunto. Não se frustre com os homens, não fuja à sua responsabilidade, mas vá direto ao Pai, vá direto a Deus. Ele vai te falar o que você deve fazer e como deve fazer, porque os homens muitas vezes vão falhar mesmo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e às vezes esses principados e potestades vão tentar usar os homens contra nós. Então a tua luta não é contra essas pessoas que aparentemente se levantaram contra a tua ação ministerial ou contra aquilo que é a construção de Deus na sua vida. A tua luta continua sendo contra o inimigo, contra Satanás. Lembre-se sempre disso, a tua luta não é contra as pessoas, é contra o príncipe das trevas, que tenta destruir o projeto de Deus na sua vida. Então, mesmo que tudo diga não, o Senhor ainda continua com você e o plano dele vai se estabelecer na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muitas vezes nós não entendemos o porquê que o Senhor permite determinadas coisas na nossa vida. Nós não entendemos o porquê. Às vezes nós somos paralisados. Parece que alguém colocou as mãos no nosso peito e disse: daqui você não passa. E nós tentamos lutar e resistir contra esta força e parece que elas têm uma grande vantagem.
Mas hoje nós queremos entender o que o Senhor está tentando nos ensinar. Talvez nós não estejamos ainda preparados para o próximo momento, para a próxima etapa. Então, Senhor, nos prepare. Nós precisamos entender o que o Senhor quer nos ensinar. Às vezes nós vemos tudo parado. Já era para estar andando, já era para estar coberto, já era para estar realizado e nós não conseguimos. Por quê? Porque o Senhor tem um plano. Então ajuda-nos a viver o teu plano e o teu projeto. Tira toda a ansiedade do nosso coração e nos leve a um lugar seguro, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.